Bom dia, pessoal. Tudo bom? Voltando às nossas atividades, tá? Cada professor, ele vai ter uma dinâmica distinta de como vai ministrar as suas aulas, como é normalmente nas aulas presenciais, tá certo? Nessa primeira semana, eu vou utilizar o nosso canal do YouTube para que a gente tenha essa interação de aula, até porque a gente vai ter matéria nova e aí eu vou ter que explicar, lógico, tá? Toda a atividade como a gente vai fazer. Também vamos ter que trabalhar em cima do horário que a gente teria. Então, veja só, analisem bem, tá? A minha presença, tá? A minha presença de dizer quem assistiu a aula, quem participou, tudo isso, nessa aula eu vou fazer o seguinte, ó, você assistiu a aula todinha, aí você vai lá no YouTube, no comentário, você coloca o teu nome, tracinho, presente, porque aí eu vou fazer a chamada por aí, tá certo? Então, independente, eu não assisti hoje, só pude assistir amanhã, minha internet estava ruim, não tem problema. Só lembra de colocar o teu nome no comentário lá do YouTube, no comentário lá dessa aula, tá certo? E coloca presente, certo? Coloca teu nome, presente. O exercício que nós vamos fazer hoje, você vai me devolver, tá? Você vai me devolver no privado do WhatsApp. Tira a foto e me manda no privado do WhatsApp. Esse exercício de espanhol que nós vamos fazer hoje, você tem até a próxima segunda-feira, no horário da aula, para me entregar, tá certo? Porque aí na próxima segunda-feira nós já teremos uma nova atividade, uma nova aula de espanhol, tá? Então, duas coisas muito importantes. Primeiro, assiste a aula, vai lá no comentário do grupo do YouTube dessa aula, vai lá no comentário, coloca teu nome, tracinho, presente, certo? E o do exercício, fez o exercício, tirou a foto, manda no privado do WhatsApp, tá joia? Do professor Del, certo? Lembrando que para as duas coisas, tanto para você botar presente na aula que você assistiu, quanto do exercício, você tem até a próxima segunda-feira, até o meio-dia, para me entregar isso, porque na segunda-feira já tem uma nova aula. Então, cuidado para você não acumular tudo isso. Tá feito? Para tirar dúvidas, a nossa aula presencial seria de 9h10 às 10 horas, não é isso? Então, nesse horário, eu estou online e você pode tirar toda dúvida comigo. Professor, eu tive dúvida nisso. Me manda um zap no grupo mesmo aí da turma, tá certo? Me manda um zap nesse horário de segunda-feira. Ah, eu só assisti depois, só me apareceu essa dúvida depois. Vai lá no meu privado e manda essa tua dúvida se passar desse horário, tá certo? Mas não deixa nem de assistir a aula, nem de fazer o exercício, tá joia? Vamos manter a dinâmica, vamos manter o nosso estudo e o nosso ensino. Feito? Vamos para a aula de hoje? Então vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, eu quero voltar, tá, para o nosso livro. Pega lá o livro de espanhol, abre no capítulo 2, página 14, que foi o que nós começamos antes da paralisação, certo? E nesse capítulo 2, ele vai falar sobre profesiones, uma profesión muy interesante. Então, no capítulo 2, nós já fizemos essa parte, tá certo? Deixa eu só baixar aqui. Essa é a página 14. Na página 15, nós também já vimos esse exercício, tá? Então, nós estamos revisando o que nós vimos sobre as profissões, tá? Lembra da página 15? Tudo isso aqui, ó. Cantante, peluqueira, carniceira, policia, ama de casa, cirurgiana, cocineira, executiva, caseira, professora, médica, camareira, azafata, tá? Tudo isso, relação de profissões. Tudo isso foi o que nós vimos na última aula, tá? Não esquece, nós começamos a trabalhar profissões. Também na nossa última aula presencial, nós vimos os dias da semana em espanhol, começando martes, miércoles, jueves, viernes,
sábado, domingo e lunes. Muita atenção, porque o lunes, que em português é segunda-feira, ele está aqui, ó. Então, o martes, nós já vimos que em português é o dia da terça-feira, tá? Então, vou de novo, ó. Martes, terça-feira, miércoles, quarta, jueves, quinta, viernes, sexta, sábado, domingo e lunes, que é o dia de hoje. Hoy es lunes. Então, também a gente viu e está revisando os dias da semana. Também esse exercício aqui, ó, já está feito, certo? Se não está aí no teu livro, aproveita para fazer. Mas a gente já fez em sala de aula, certo? Na sequência, nós relembramos os meses do ano, meses del año. E tá lá, ó, enero, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Meses do ano. E também nós fizemos esse exercício aqui, ó, para a gente relembrar os meses do ano, tá? Na parte gramatical, que é lá na página 17, essa daqui, ó, nós aprendemos sobre os artigos, em espanhol, artículos. E sobre os artigos, assim como em português, nós sabemos que existem os artigos definidos e indefinidos, em espanhol também. Em espanhol, nós vamos ter artículos definidos, no masculino, el, no singular, los, no plural, no feminino, la, no singular, las, no plural. Definidos. Indefinidos, no masculino, singular, plural, unos, feminino, una, plural, unas. Né? Isso foi o que nós vimos lá na parte gramatical, ainda na nossa aula que foi a presencial, tá certo? Só fazendo uma revisão. Também nós vimos las contracciones, ou seja, as contrações que eu vou ter do del e al, para transformar em del, que não sou eu, é só uma contração em espanhol, tá certo? E fizemos aqui também, ó, esse quadradinho. Joia? Só revisando. Na página 17. Aí vamos na página 18, que foi o exercício de fixação que nós fizemos, tá? E nós paramos aqui, no plural de cada coisa. El plural de manzana, manzanas, ciudad, ciudades, lei, leyes, pez, peces. Veja que aqui eu mudei, ó, do Z virou CES, tá? Atenção aqui. Joia? No manzana só acrescentou o S. No ciudad acrescentou ES. Em lei também ES. E em pez eu tirei o Z e acrescentei CES. Joia? E aí fizemos esse exercício aqui da página 18. Feito? Só revisando até agora. Ok? Então vamos para a aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos falar lá na página 19, tá certo? Na página 19, ele vai falar sobre o gênero das palavras. Lembrando que gênero, assim como em português, você vai ter masculino e feminino. Se você vai ter gênero masculino e feminino, você vai ter que usar aqueles artigos definidos. Lembrando que o artigo definido é aquilo que a gente viu lá na página 17. Então, no gênero em espanhol, você vai ter que usar el ou la. Lembra disso? Faz uma revisão lá na página 17. A gente já falou sobre isso. Ok? Então, vamos lá. Gênero em espanhol. Então, vamos lá. Gênero em espanhol, página 19. Certo? Vê aqui de lado, ó, no quadradinho, que na primeira coluna ele escreveu tudo no masculino. El niño, el señor, el profesor, el marido.
Nessa primeira parte, ele quer que você coloque aqui de lado, ó, como ficaria o feminino. Então, qual seria o feminino de el niño? Qual o feminino de el señor? Qual o feminino de el profesor? Qual o feminino de el marido? Claro, se a gente está trabalhando remotamente, professor, eu posso pesquisar, eu posso procurar, vou no Google. Claro que sim. Somente aquilo que eu sempre falo. Muito cuidado, que talvez nem sempre dá certo. Então, pesquisa direitinho. Tá joia? E aqui ao lado, ó, ele fala que os substantivos masculinos terminados em A. El clima, el día, el idioma, el planeta, el problema. Substantivos femininos terminados em O. La mano, la foto, la moto. E aí ele vai falando todas as particularidades sobre o gênero. Lembrando que gênero, tá? Masculino ou feminino. Certo? Gênero, o assunto basicamente é esse daqui. Feminino ou masculino. Ok? Joia? Nessa caixa aqui, ó. Essa daqui. Os substantivos que terminam em ante ou esta têm uma única forma para o masculino e o feminino. O que é que ele quer dizer? Que em espanhol, os substantivos que têm essa terminação aqui, ó, ele vai ter a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, como é que eu vou saber se a palavra vai ser masculina ou feminino? Vai ser através do artigo aqui, ó. El ou lá. Porque a palavra vai ser o mesmo. Estudiante. A palavra vai ser o mesmo. Cantante. Turista. Artista. Então, o que vai me dizer se está no masculino ou no feminino é exatamente o artigo definido, aquilo que a gente estudou lá na página 17, ok? Então, muita atenção nisso. Aqui também embaixo, ó, ele fala dos gêneros dos animais. Masculino e feminino. Masculino e feminino. Certo? É muito fácil, a gente só precisa ter atenção quando for falar no masculino ou quando for falar no feminino. Vamos às nossas tarefas? Então, vamos lá. A nossa tarefa começa aqui, ó, página 19, exercício 1. Professor, o que é que eu vou fazer aqui? Vê só. Completa as frases a seguir com um substantivo feminino. Em espanhol, ele disse assim, ó. Completa as frases a seguir com um substantivo feminino. Significa o quê? Ele está dando aqui uma dica. No complemento aqui, você tem que colocar uma única palavra, ela tem que ser feminina. Se ela tem que ser feminina, lembra que você tem que usar o artigo definido feminino, tá? Lembra qual é esse artigo. Na letra A ele diz assim, ó, sempre fala sobre uma... O que é que eu posso completar aqui? A resposta é pessoal. Só que a resposta que você colocar aqui tem que ser um substantivo feminino. Se é um substantivo feminino, lembra como você vai fazer. Aqui eu já tenho, ó, um artigo indefinido. Se ele já te colocou o artigo indefinido aqui, esquece o artigo definido, porque ele já está trabalhando aqui com indefinido. Então, basta colocar a palavra que você quiser, desde que ela seja feminina. Exemplo. Não pode botar essa na tua resposta, porque esse é exemplo, tá? Sempre habla sobre uma amiga. Substantivo feminino. Lembrando que esse não vale, esse é o meu exemplo, tá joia? O restante você fala. Vive em una, tengo una, mi abuela. Abuela é a avó, né? Todo mundo lembra. Mi abuela siempre me compra una
Então, você vai responder aqui, ó, somente com um substantivo feminino. Uma única palavra, desde que ela esteja no feminino. Feito? Entendido? Entendido? Continuando, então. Respondeu já a 19, vamos lá para a página 20. Na página 20, o exercício 2, ele está fazendo agora o oposto. Ele está dizendo assim, ó, completa as frases a seguir com o substantivo masculino. E aqui também ele já deu os artigos, ó. Aqui ele já usou um, artigo indefinido. Aqui ele já usou o el, artigo definido, um e um. Então você só vai precisar colocar, tá? O substantivo masculino. Por exemplo, não vale essa resposta. Esse é o exemplo. Você vai ter que botar outra, tá? Na letra A, estudia em um colégio. Simples assim, tá? E dentro disso você responde os outros. Los viernes visita el. Lembrando que viernes é um dia da semana. Lembra que a gente começou fazendo a revisão dos dias da semana? Legal. Em abril, voy a un. E na letra D, mi hermano siempre me pide un. Essas respostas aqui, ó, somente uma palavra, o substantivo masculino, lógico, a palavra tem que estar em espanhol, então muito cuidado, pesquisa lá, tá? E a resposta, como eu próprio disse, é pessoal. Não precisa todo mundo ter a mesma resposta, cada um vai ter a sua. Feito? Então, lá na página 19, exercício 1, você vai responder com o substantivo feminino e na página 20, exercício 2, com o substantivo masculino. Ok? Ok? Então, meu sexto ano, na nossa aula de espanhol, tá certo? Nós revisamos o nosso capítulo 2, até onde a gente tinha ido, até a página 18. Lembrando que o capítulo 2, ele começa lá na página 14, falando sobre as profissões. Então, dá uma revisada lá na página 14 e 15, que fala de profissões, tá certo? Profissões em espanhol, revisa, tá? Bem direitinho. Na página 16, ele fala tanto dos dias da semana quanto dos meses do ano, também dá uma revisada nisso. Página 17, artigos, masculino, feminino, definido, indefinido. Fala das contrações del e al, lembra disso, tá certo? Lembra também que às vezes uma palavra em português pode ser masculino e em espanhol a mesma palavra pode ter o artigo feminino. Lembra disso também, certo? Na página 18, revisa lá o que nós vimos sobre plural. E a nossa aula de hoje começa na página 19, que fala sobre gênero masculino e feminino, certo? Lembrando que nosso exercício da página 19, exercício 1, e da página 20, exercício 2, tá? Então, nosso exercício 19, exercício 1, 20, exercício 2. Feito? Relembrando, assistiu a aula, coloca lá nos comentários da aula, no YouTube, coloca lá, coloca teu nome, tracinho, presente. Esse exercício da página 19 e da página 20, respondeu, tirou a foto, manda no privado do WhatsApp. Joia? Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp do grupo do sexto ano, referente a espanhol. Feito? Nos vemos amanhã com a aula de inglês. Joia? Bom dia para todo mundo.